Galera, muito atenção com esse vídeo, pois a gente não pode tratá-lo como polêmica. Tratar a arbitragem como polêmica de ontem é ser bunda mole, é ser bunda frouxa. Nós vamos estar falando de um dos maiores roubos da história da Copa Libertadores nessa era mais tecnológica, nessa era da internet, nessa era que tem o mecanismo do VAR. Inclusive, a omissão do VAR, o ato de não agir, é extremamente fora do comum. Vamos passar por esse vídeo. Se você está chegando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. É muito importante que você deixe o seu like, que você compartilhe o mais rápido possível, pois de verdade, eu não sei o quanto esse vídeo estará, até quando ele vai estar na internet. Não sei se de uma certa forma a Conmebol ela pode intervir e derrubar esse vídeo por aqui, pois a gente vai passar praticamente um dossiê não é só do árbitro, é da comissão de arbitragem, o que, na minha opinião, agrava ainda mais. Porque quando você fala de um número de pessoas grande, você está falando de um envolvimento. Se você fala de um envolvimento, você fala de interesses. De quem são esses interesses? Quem são os interessados? Para começar, eu encontrei este documento da Conmebol, que na ocasião estava sancionando esse árbitro a pedido da Associação da Argentina, né, de Futebol, da AFA, que havia proibido esse árbitro de ontem a trabalhar. Esse documento, ele proibia o árbitro de exercer a sua função. Isso aconteceu em 2021, após esse árbitro prejudicar o Boca Juniors. E na ocasião não foi o Boca, o clube, que abriu junto com a Conmebol, foi a Federação Argentina que fez essa solicitação. Então, tratar esse jogo como polêmica é ser bunda frouxa. O Flamengo tem que levar a sério isso, e você, torcedor do Flamengo, tem que entender a gravidade do que aconteceu no Maracanã no jogo de ontem. Vamos nomear: árbitro, Andrés Rojas; VAR, Nicolás Gajo. Creio que o VAR é muito importante para algumas coisas que aconteceram. Muito importante. Foi conivente. E, além disso, que é um árbitro conhecido, estava como quarto árbitro o John Ospina. Inclusive, nós vamos começar pelo quarto árbitro. Durante a transmissão na ESPN, o nosso colega da ESPN, o Pedro Henrique Torre, trouxe uma informação curiosa, com seu olhar de repórter, que o quarto árbitro estaria falando mais do que o normal e frequentemente com o técnico dos Estudiantes. Ora, que comunicação é essa? Pois bem, como a gente vê nessa imagem, foi um dos momentos que o quarto árbitro se dirigiu ao treinador dos Estudiantes. E curiosamente, nessa imagem, o quarto árbitro, o John está mexendo no microfone e tal. Pois bem, a Conmebol deve, por satisfação, enviar ao Flamengo, e o Flamengo tem que solicitar o áudio da partida. O áudio da partida é uma gravação por inteiro, todo, desde o VAR até a comunicação entre os assistentes e o árbitro. O que foi falado nesse momento? Além disso, ainda no primeiro tempo, o Arrascaeta sofre uma falta, uma duríssima falta, do defensor dos Estudiantes, e que estaria já amarelado. Exatos 25 segundos depois, observe o que acontece. Novamente, o quarto árbitro se dirige ao treinador dos Estudiantes e a um membro da comissão e começa a apontar para o campo e, pior, os jogadores do Flamengo, entre eles o uruguaio Vinha, né, que fala espanhol fluente, obviamente, disse que escutou claramente a comunicação do quarto árbitro aconselhando o treinador do Estudiantes a trocar o seu atleta, pois ele seria expulso. Todo mundo escutou. O quarto árbitro falando por o árbitro, eu falo espanhol, escutei bem, o cara falando para ele que o jogador dele estava com amarelo. E depois aí, no segundo tempo, a mesma coisa. Isso é muito grave, e o Vinha afirma que ouviu isso. Pois bem, dentro de campo, o árbitro tem como um livre-arbítrio e como um método de administrar crises, comunicar aos atletas: olha, se você fizer uma falta, você poderá ser expulso, vai com calma, na próxima eu vou te expulsar. Isso é um mecanismo. Agora, o quarto árbitro indicar, em aspas, aconselhar, orientar ou alertar, isso não existe. Quarto árbitro não fica lembrando o treinador ou fica alertando. Já é completa, só por aí já é um enorme absurdo. Só por esse ato, tratar isso como polêmico já é ser bunda frouxa. É mais do que polêmico.
Cara, eu peço novamente para você deixar o seu like, é muito importante para você compartilhar. Se você puder usar o Hypack, é gratuito, para ajudar na divulgação, pois de verdade eu não sei até quando esse vídeo vai estar no ar, porque pode haver uma intervenção, aí sim, da Conmebol no nosso vídeo. Então, cara, ajude a compartilhar, porque é extremamente perigoso o que aconteceu no estádio do Maracanã e a gente tem que ter a dimensão dessa gravidade. Até mesmo por isso, eu coloquei numa ordem de primário. Esse vídeo precisa ser feito. Sobre o jogo e outros fatores, a gente pode falar depois. O torcedor do Flamengo precisa se conscientizar e o Flamengo precisa estar ao máximo imergido no que aconteceu no Maracanã. Pois bem, vamos seguir. Números da partida, eles são curiosos. Eles não indicam tudo, eles não comprovam, mas eles podem balizar. Não é normal um time que tem posse de bola, um time que é mais propositivo, ter mais cartão amarelo do que um time que está para parar a jogada, que era o caso do Estudiantes. Inclusive, o Flamengo teve praticamente mais do que o dobro de cartões. Acontece que tem um cartão no final da partida, é um amarelinho pro jogador do Estudiantes, que dá aquela disfarçada. Porque o que eu vou mostrar para vocês nos lances é método. É um mecanismo que envolve um direcionamento. Então, até um cartão ali que já tá mais pra lá, já não é nada. É para dar uma disfarçada, é para dar uma maquiada, porque ali tá envolvendo profissionais. O Saul, por exemplo, recebe um cartão amarelo que ele vai na bola. O jogador do Estudiantes, logo em seguida, faz uma falta para parar a jogada, não recebe o cartão amarelo. O Plata usa o braço, recebe cartão amarelo. O jogador do Estudiantes, minutos depois, faz a mesma. E esse método, ele vai minando o jogo, ele vai minando o controle ali do jogo, para quem tem um interesse. E aí temos alguns lances que são capitais. Para a gente começar nos lances capitais, a gente não pode ignorar alguns pontos. A gente que tem assistido praticamente, desde a implementação do VAR, praticamente todos os jogos de Copa Libertadores, de mata-mata, o VAR tem uma intervenção acima do tom. Não é normal, todos esses lances que eu vou mostrar para você, não ter, no mínimo, um aconselhamento do VAR. Por isso que eu incluo toda a equipe de arbitragem. Eu não vou eximir, é um enorme burrice. Direcionar somente ao árbitro é uma enorme burrice. O árbitro ele é personificação, mas é uma enorme burrice. Porque o que acontece? Vamos lá. No lance do Flamengo, que é um lance capital, o jogador vai disputar a bola com o Luiz Araújo, ele tem uma mão na bola. Isso aí é evidente. Uma mão na bola. Ele coloca a mão na bola. Isso aí fica claro. E em seguida, no decorrer da jogada, tem a tal penalidade em cima do Plata, onde o jogador nitidamente pega o Plata. É nítido que ele pega o Plata. É normal um árbitro não enxergar um lance como esse e passar batido? É. É normal um lance como esse, extremamente duvidoso, o VAR não chamar? Não é normal. Não é normal. Esse lance, eu acho que ele acaba sendo estopim, pois ele abriu precedente ali, né? Você não marca um pênalti, você ainda expulsa um jogador do Flamengo, você tira o jogador do Flamengo para a partida e tira para a próxima partida. Perigosíssimo. Perigosíssimo o que acaba sendo armado, da forma com que acaba sendo feito. No primeiro tempo, o Samuel Lino, ele é tocado, e como eu mostro para vocês, é exatamente nesse frame que o Samuel Lino ele é tocado. Um lance extremamente duvidoso, onde muitos poderiam marcar pênalti, outros achar que não foi pênalti. O VAR novamente ignora. Conforme vai acumulando as jogadas, vai se causando mais estranheza. Foi um método de arbitragem dos anos 80. O que acontece no Maracanã lembra anos 80, ou mais recentemente 2007. É o mesmo estilo de arbitragem. Temos o lance do gol do Estudiantes. No gol do Estudiantes, fica claro que o Ayrton Lucas corta e bate no braço do jogador do Estudiantes. Um lance difícil também. Um lance que, se acontecer 10 vezes, 9 dessas 10, pois a equipe está mal intencionada, que no caso de ontem, chama o VAR. É normal que chame o VAR. Mais uma vez, ignorado. Isso impacta diretamente na competição. Diretamente na competição. Então, além de faltinhas, critérios duvidosos, tivemos lances que o VAR ele tinha que ter entrado, no mínimo, para dar uma oportunidade
para o árbitro olhar e ver se está certo, se está errado, para corrigir. Essa omissão do árbitro, e a omissão ela também tem que ser tratada como uma ação, né? Você, da forma proposital que foi, é uma ação. A omissão é uma ação nesse caso. E a gente vê nitidamente ao longo dos 90 minutos a má intenção do árbitro e os critérios. Os amarelos fáceis pro Flamengo e o Estudiantes parando jogada, não recebendo cartão. E o mais agravante de todos, essa comunicação, uma comunicação velada entre o quarto árbitro e o treinador do Estudiantes. Precisa ser investigado, isso precisa ser levado a sério. Não foi erro, foi método.